Artroplastia é o nome dado para um procedimento onde há uma substituição do disco intervertebral. Pacientes que apresentam casos de degeneração do disco, porém sem uma artrose avançada, são pacientes que vão se beneficiar desse tipo de tratamento. A técnica chamada artroplastia lombar é uma técnica que evita o acesso na parte posterior da coluna, já que a parte posterior da coluna existe uma grande quantidade de músculos, existe uma grande quantidade de ligamentos e massa óssea, fazendo com que o paciente tenha uma recuperação muito mais difícil. É por isso que, sempre que possível for, é interessante utilizarmos técnicas alternativas ao procedimento de artrodese. E dentre essas técnicas, nós incluímos a possibilidade de artroplastia da coluna vertebral, como artroplastia na coluna cervical por via anterior, artroplastia na coluna lombar por via anterior também. Na artroplastia, os discos intervertebrais degenerados, que frequentemente cursam com dor discogênica e compressão das estruturas neurológicas, são removidos e substituídos por novos discos artificiais, os quais permitem um ganho de altura no segmento da coluna vertebral, promovendo uma descompressão indireta das estruturas neurológicas. Ainda mantém-se a mobilidade da coluna vertebral, preservando os movimentos de flexão e extensão da coluna lombar. Mais ou menos 5 anos atrás, eu fiz um procedimento que foi divisor de águas, mudou minha vida. E eu já tinha uns 20 anos, desde os 20 anos de idade mais ou menos, com muita dor nas costas. Crises terríveis, piores às vezes, mas diariamente alguma dor me acompanhava. E justamente por isso que eu falo que o procedimento mudou minha vida, foi divisor de águas. Foi um procedimento feito pela Neurosafe, simples, rápido, com recuperação absurdamente rápida. Depois de 3 dias eu saí sozinho do hospital, peguei o Uber e fui embora. E desde então, nunca mais. Dor nas costas, nunca mais. Comparando os procedimentos de coluna minimamente invasivos com os procedimentos convencionais, que são as cirurgias abertas, existem inúmeras vantagens dos procedimentos minimamente invasivos. Entre essas vantagens está a preservação da musculatura posterior. Preservando as estruturas posteriores da coluna vertebral, a musculatura posterior, sem ter que fazer uma abertura aqui atrás da coluna vertebral e desinserir a musculatura. E dessa forma, evitando o que seja realizada uma imobilização através da artrodese no segmento da coluna vertebral. Existe um acesso que, diferente do acesso posterior, onde é necessária a abertura, existe uma via alternativa, que é a via da frente, é a via anterior, que é a via abdominal. Através do abdômen, é possível cirurgicamente, através de uma incisão que varia entre 6 e 7 centímetros, normalmente abaixo do umbigo, chegar até a parte da frente da coluna lombar. A artroplastia, de fato, é a colocação de um disco artificial. Alguns pacientes podem ter um benefício com um disco dinâmico e alguns pacientes podem ter uma indicação com colocação de uma prótese com menor mobilidade. Nesse caso, é utilizado a prótese convencional de Aleph. Isso depende da doença da coluna, isso depende do tipo do paciente e depende do tipo de sintomas que os pacientes apresentam. No caso de instabilidade gerada por uma degeneração discal na região lombar inferior, é possível a substituição de um disco doente por uma prótese móvel, onde conseguimos realizar a artroplastia. O disco artificial é composto por um núcleo de policarbonato uretano, placas internas de titânio. Ainda, o disco artificial é composto por um núcleo central resistente com anéis de fibra artificial, que são feitos em polietileno, que conferem, desta forma, resistência ao movimento.
tornando o disco muito similar ao disco natural. Há também um revestimento em TPS que auxilia na osteointegração e quilhas serrilhadas que evitam o deslocamento e minimizam o risco de pseudoartrose. Assim, o disco artificial foi projetado para replicar as estruturas e o desempenho biomecânico de um disco natural, permitindo os movimentos fisiológicos de flexão, extensão, inclinação lateral, rotação e compressão. Na artroplastia de coluna vertebral, os discos intervertebrais, que encontram-se degenerados e desgastados, que cursam frequentemente com redução da altura e, consequentemente, compressão das estruturas neurológicas por estenose foraminal ou de canal vertebral, são removidos através de uma técnica minimamente invasiva, realizada com uma incisão abdominal anterior de alguns centímetros. É realizado um descolamento dos planos e da musculatura, evitando secção de ligamento de músculos e com afastamento das estruturas vasculares, promovendo a exposição do disco intervertebral de forma adequada por via anterior. É realizada uma incisão no ligamento longitudinal anterior e ânulo fibroso e a subsequente remoção do disco intervertebral com o auxílio de pinças e instrumentais cirúrgicos que vão permitir a adequada remoção de todo o conteúdo do disco e descompressão das estruturas neurológicas. Desta forma, é possível, através da remoção do disco, realizar a descompressão da cauda equina, raízes descendentes e emergentes do nível. Uma vez removido o disco degenerado, é introduzido o disco artificial, que é inserido através da colocação nos platôs intervertebrais e com a sustentação de um amortecedor central, preservando a mobilidade. A vantagem da artroplastia de coluna vertebral consiste na preservação da mobilidade do segmento da coluna, preservando movimentos de inclinação lateral, flexão, extensão e compressão. Desta forma, minimiza-se o risco de desenvolvimento da doença no nível adjacente, dado a preservação da mobilidade do segmento. A técnica chamada artroplastia da coluna lombar é uma técnica moderna, é uma técnica tecnológica, é uma técnica que é feita chamada pela via abdominal. Isso quer dizer o quê? Que um pequeno corte na parte anterior do abdômen é possível colocar uma prótese de disco que substitui um disco fisiológico por um disco artificial. E a principal vantagem dessa técnica é a manutenção de toda a anatomia da coluna e manutenção de toda a mobilidade da coluna vertebral. O procedimento cirúrgico pela via anterior é um procedimento mais recente do que a realizado pela via posterior, que apresenta algumas vantagens. As principais são o maior poder de correção da lordose, bem como a preservação da musculatura posterior, que muitas vezes vai causar fibrose e dor pós-operatória. Esse acesso anterior vai preservar a musculatura da parte de trás, porque ela não será operada. Então, a saúde dessa musculatura ficará mais preservada, com maior integridade. A chamada artroplastia, ela faz com que o paciente tenha o menor risco ao procedimento, o menor dano à musculatura e o menor dano à anatomia propriamente dita da coluna. O procedimento foi ótimo, foi tranquilo e a recuperação rápida, e hoje em dia eu desenvolvo minhas atividades aí sem nenhum prejuízo, sem nenhuma dor, sem precisar adiar ou deixar de trabalhar para poder me recuperar de uma dor. Com o alívio da dor e essa minha disposição para poder trabalhar com arte, veio também uma baita guinada aí na minha carreira, onde eu consegui empreender esse espaço onde estamos aqui agora, que é o Manivela. As possibilidades que se abrem quando a gente está livre da dor são muitas. Então, sempre quando há essa possibilidade de evitar uma artrodese, seja com procedimentos minimamente invasivos para tratar a dor, seja com
uma cirurgia minimamente invasiva que não vai promover a artrodese, como descompressões endoscópicas da coluna vertebral, isso é uma alternativa interessante ao procedimento de artrodese, bem como a artroplastia também, para evitar o procedimento de artrodese.